Bom dia, gente. Eu queria falar sobre uma ilusão das igrejas evangélicas, a ilusão da bênção. Eu estava discutindo isso até hoje de manhã, né, muito cedo, quando fui fazer umas compras, com uma conhecida minha, né, que também conheceu minha mãe, que ela disse que o que fazem nas igrejas evangélicas é um crime, é uma verdadeira lavagem cerebral. Que a pior ilusão, que a pior coisa que eles fazem com a gente é a ilusão da bênção, né? Eles botam na sua cabeça que antes de você viver na igreja, ser daquela igreja, você vivia no mundo. Ou seja, o mundo só oferece coisa ruim, música ruim, né? Música ruim, desenho animado, novela, que tudo é ruim, tudo é do demônio, tudo é do demônio. Mas lá é o seu lugar. Aí botam aquele negócio da conversão, a partir do momento em que você se converteu, você está salvo, e botam em você a ilusão da bênção. E sobre esse negócio da ilusão da bênção, de que você será grandemente abençoado, eu quero fazer um contraponto às pessoas que criticam a nós, ex-crentes, ateus e tudo mais, quando dizem que a gente só foi atrás da bênção. Acontece que isso não é culpa do povo que vai para essas igrejas. Esse povo que se ilude com essa história de que será abençoado. Isso é culpa dos pastores. Isso é culpa desses pastores picaretas, tipo Silas Malafaia, tipo Edir Macedo, André Valadão e tantos outros, que nos fazem acreditar que nós seremos grandemente abençoados. Eles jogam na nossa cabeça que que Deus tem grandes planos para nós. E um dos grandes trunfos desses pastores é a ignorância do rebanho. Então não é à toa que a gente é tudo chamado de ovelha. O grande trunfo deles é o rebanho. Não é à toa que onde há mais igreja é em periferias, lugar de gente pobre. Porque pessoas pobres, elas enfrentam grandes problemas financeiros, né? Problemas de desemprego, né? Muitos são subempregados e tudo mais. Aí, o que acontece também é que muitas dessas, o grosso dessa população que frequenta essas igrejas evangélicas é de gente que não tem muito estudo. Mesmo quando eu ainda estava no meio evangélico, eu contestava, e muita coisa não me entrava. Não me entrava porque eu tive a sorte de ter estudo. Mas se eu tenho estudo, é porque eu tive a sorte de nascer num meio que me proporcionou que eu pudesse estudar. Simples assim. Isso não me torna melhor do que ninguém. Quero deixar isto bem claro. E o que acontece também é que uma pessoa com pouco estudo, ela é mais fácil de manipular. Uma pessoa que tem estudo, ela sabe que as coisas não vão cair do céu. Ela sabe que tem que ir atrás das coisas. Uma pessoa que tem estudo e que principalmente nasceu, por exemplo, num meio abastado, ela não vai sentir que precisa de bênçãos, como uma pessoa que nasceu num meio miserável e que está enfrentando problemas, digamos, de drogas e alcoolismo na vida dela. Enfrentando problema de violência doméstica, enfrentando problema de filho com drogas, de filho delinquente, de marido alcoólatra, de desemprego, de não saber como vai pagar as contas. Então, antes de culparmos as ovelhas, lembremos que grande parte delas é ignorante, não é por culpa delas. É porque a gente vive num meio que não permite que todo mundo estude. E é muito conveniente para esses pastores que as ovelhas continuem ignorantes, como o infame André Valadão. Ele diz, é melhor que seu filho vá vender picolé, né?
Mas ele mesmo, se ele tiver uma pendenga na justiça, ele não vai pedir a um vendedor de picolé para resolver o problema dele. Ele vai para um advogado formado na melhor universidade. E com certeza ele não vai querer saber se esse advogado é de Deus ou do diabo. Do mesmo jeito, se ele tiver um tumor no cérebro, ele vai procurar o melhor neurocientista. Não vai? O melhor neurologista. E ele não vai querer saber se esse neurologista segue a Deus ou ao diabo. Ele vai querer salvar a vida dele. Porque na hora dessas, com certeza, o instinto de sobrevivência vai falar mais alto. Vamos pensar bem nisso? E a gente também tem que lembrar sempre do que disse Susan B. Anthony. Desconfio das pessoas que dizem saber a vontade de Deus, pois geralmente isso coincide com os próprios desejos dessas pessoas. Esses pastores, além de quererem manter a gente na ignorância e trazerem a ilusão da bênção, eles fazem um monte de coisas que não era para pastor nenhum fazer, como se meter com política. Como a gente vê como o infame Silas Malafaia, né? No desfile de 7 de setembro. É uma tristeza, né? Porque quando eu era criança, a gente comemorava o 7 de setembro. Hoje não se comemora, né? Mas isso não vem ao caso. Então, minha gente, pensemos na ilusão da bênção. É uma grande tristeza, né? Que eles iludam a gente com essa ideia de que a gente vai ser grandemente abençoado. É uma das piores coisas que esses pastores fazem. Eu mesma ouvi que eu seria grandemente abençoada. Mas hoje, eu sei que ninguém, se existe um Deus, ele não tem nada a ver com o que essas igrejas dizem, com o que esses pastores dizem, com o que essas pessoas que falam como se soubessem a vontade dele dizem. Não tem nada a ver. Se existe um Deus, não é o Deus que com certeza minha mãe disse: ô Atenê, será que é da vontade de Deus que você vai embora de casa? Ô Atenê, será que Deus não quer você solteira para evitar você de sofrer com um marido ruim? Minha mãe não tinha muito estudo, né? Ela falava de acordo com o conhecimento de mundo dela. Não estou falando isso com raiva, estou falando isso que ela falava de acordo com o conhecimento de mundo dela. Ela não sabia da vontade de Deus, ninguém sabe. Porque é uma boa prova de que a gente não pode confiar em gente que fala como se soubesse a vontade de Deus, é essas pessoas que andaram dando supostas explicações sobrenaturais para as enchentes no Rio Grande do Sul, que não devem ser esquecidas, né? Tragédias como essa não devem ser esquecidas, né? Porque cada um deu uma explicação, né? Uma TikToker disse que foi porque o governador é gay. Aquela Sara Shiva, eu detesto aquela mulher, disse que o Rio Grande do Sul estava sofrendo um ataque espiritual. Como é que Deus, se ele existe, dá tantas revelações diferentes a cada pessoa? Hein? Uma revelação diferente a cada pessoa. Isso faz sentido? Isso tem lógica? Pensemos bem nisso. Uma grande prova de que ninguém sabe a vontade de Deus também foram os meus primos que disseram que eu seria missionária. E veja onde eu estou. Pô, e outra coisa, meus amigos, não acreditem em ninguém que diz saber a vontade de Deus e que diz que você será grandemente abençoado. Se você quer as coisas, vá atrás. E assim, você que já foi crente, ou então você, assim, antes de chegar e criticar uma pessoa, dizer que ela foi atrás da bênção, lembre que isso não é culpa das pessoas que foram enganadas. Muitas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço não sabem nem ler. Muitas pessoas que andam, que vão às igrejas e fazem parte e quando elas abrem a Bíblia nos cultos, é só a parte que o pastor quer que elas leiam. Tanto que muita gente deixa de acreditar em Deus, deixa de acreditar na Bíblia depois que lê a Bíblia toda. Vamos pensar bem nisso? Um bom dia para todos.